Em meio a encontros e desencontros, Lucas e Mariana formavam um casal curioso. Lucas era reservado e evitava contatos físicos desnecessários. Para ele, abraços constantes e gestos afetuosos não eram algo natural. Mariana, por outro lado, era calorosa e demonstrava carinho em toques frequentes, seja entrelaçando os dedos ou descansando a cabeça no ombro dele. Essas diferenças muitas vezes causavam desconforto e incompreensões, desafiando-os a encontrar o equilíbrio. Aos poucos, ambos descobriram o poder das concessões e da paciência para entender o que cada um precisava. E assim, criavam juntos uma forma única de expressar e viver o amor. Quer então entender como o distanciamento pessoal, curto, médio, longo, muito distante, pode fazer diferença na construção da sua sociedade e no arco do seu personagem? Então, sim, bora! Alô, bem-vindos, tudo bem? Aqui é a Falcampos e hoje nós estamos com mais um episódio trazendo umas técnicas literárias aqui para vocês. E hoje é uma mescla de técnica literária com um pouco de iceberg cultural. A prosêmica é uma coisa interessante porque ela é um estudo social que mostra a relação que existe entre a aproximação de um indivíduo e o quanto ele consegue sentir-se próximo de um de outro a partir das conexões que existem entre esses seres humanos. Tanto que você consegue ter uma noção do qual que é uma certa afinidade que tem uma pessoa, no quanto uma outra se aproxima dela. Obviamente, a prosêmica não é uma ciência exata e existe também os fatores sociais, existem os fatores culturais, existem os fatores pessoais que vão dizer muitas coisas. Tanto que, para mim, no caso o Rafael, eu não tenho uma relação tão próxima com algumas pessoas e mesmo com os mais próximos, manter-se no abraço é um tanto complicado. Pela minha sensibilidade, eu não sou muito fã nisso, então essa aproximação demonstra aí sim algumas coisas, essas peculiaridades que existem dentro delas. Então, no caso aqui, iremos conversar um pouquinho sobre as relações que existem numa proximidade íntima, numa coisa mais pessoal, algo mais social, algo mais público, decorrendo nos tamanhos. E, obviamente, você pode construir essa sua cultura, essa sua sociedade, ou até mesmo arcos de personagem, utilizando essas relações, porque como cada fator interfere num ponto no outro, com isso você tem mais um elemento para colocar. Obviamente não estou falando para você colocar os 600 vídeos que tem dentro do canal, dentro da sua história, porque não faz nem tanto sentido, é muita coisa. Mas se você está achando que está faltando um temperinho, às vezes é a prosêmica, onde você pode colocar essa relação de espaço que existe entre um personagem e outro. Distância íntima de 0 a 45 centímetros. Essa é a zona mais próxima do corpo que permite contato físico e a percepção de detalhes sensoriais, como respiração, cheiro e calor. Geralmente reservado para relacionamentos muito próximos, como parceiros românticos, familiares próximos ou amigos muito íntimos. Então, o que é interessante aqui, a gente fala sobre a relação que existe dentro da caracterização desse espaço. Obviamente, não estou dizendo que quando você se aproxima de até 45 centímetros de uma pessoa, de 0 a 45 pessoas, você ama a pessoa de paixão, mas existe algo tão próximo, tão íntimo relacionando esses dois indivíduos, que é como se eles fossem trocar alguma coisa. Quando você percebe que você está a até 2 palmos de distância de uma pessoa, obviamente 45 centímetros é um pouco mais do que isso, mas você percebe que existe algo muito próximo, um abraço, uma relação, um beijo, um sexo, uma troca de confidência muito próximo, porque nós estamos numa região próxima. Você sente o calor, você troca, você respira, você sente a pessoa de diversas formas. Quando eu falo para vocês que dentro das descrições que nós temos do mundo fantástico, ou de qualquer outra descrição que você achar interessante, fazer descrições sensitivas, perceptivas, faz com que você entenda muito mais. Então quer dizer que se você toca na pessoa, escuta a pessoa, vê a pessoa, sente a pessoa, cheira a pessoa, até no caso, até se alimenta,
lambendo, mordendo, com diversas relações, tem essa relação existente. Então você está tendo uma conexão muito forte com ela. Até mais quando a gente fala sobre o toque, a sensibilidade tátil que tem quanto um quanto com o outro. E quando a gente fala sobre relações sexuais, seja ela de qual nível que seja, estamos falando de uma troca. Não apenas troca de fluidos, mas sim troca de experiências. Então, quando a gente fala dessa relação que existe, dessa proxêmica, dessa distância íntima de 0 a 45, o grande elemento é essa troca. Essa percepção, essa relação que existe entre um e outro, fazendo com que diversos elementos sejam somados e com isso você percebe que coisas acontecem muito íntimas. Tanto que quando a gente vê, por exemplo, em filmes de investigação, James Bond, por exemplo, acontece a aproximação muito próxima da pessoa e ela está dançando, passando essa informação aqui. Então essa troca é tão íntima e importante, por isso desse algo próximo. Ah, mas Rafa, é claro que eles estão próximos porque eles precisam falar no pé do ouvido. Ok, mas o fato de falar no pé do ouvido gera mais uma proximidade íntima entre o James Bond e o informante, ou a informante, dependendo do jeito que for. Então é legal porque você percebe que a cena ela muda bastante. Simplesmente pegar um contato onde a pessoa deixou e ela pegar ou passar no pé do ouvido, existe uma relação muito mais interessante, ou no caso, pelo menos diferente, entre um e entre outro. E isso apenas considerando a questão de personagem. Indiferentemente da questão social ou as relações que existem dentro da questão sociocultural, mas você percebe que a dinâmica da cena fica totalmente diferente simplesmente instanciando ou aproximando o como isso é relacionado. O uso da zona varia bastante entre culturas. Em algumas culturas latino-americanas, árabes e mediterrâneas, as pessoas tendem a ser mais confortáveis com a proximidade física, mesmo entre amigos ou conhecidos. Já a cultura anglo-saxônica e asiática, e essa proximidade é muito mais restritiva e reservada a situações de muito mais intimidade. Então você percebe que a questão sociocultural que existe entre eles tem essa mudança. O brasileiro toca e beija e abraça, apesar que sim, existem pessoas de forma geral, porém a cultura dessas regiões é muito mais íntima. Você pode muito bem cumprimentar a pessoa com um aperto de mão, criando esse distanciamento um pouco maior, mas muitas vezes existe o beijo no rosto como algo para ser cumprimentado. Em algumas regiões do Brasil é até 2 vezes. Então você percebe que existe sim uma relação muito mais íntima com a questão sociocultural a partir dessa proximidade, a partir desse calor, porque como a proxêmica mostra, a caracterização de 0 a 45 dentro desse fator, algo é trocado, algo é compartilhado. E aqui, dentro de um beijo no rosto, como algo para dizer um oi ou um tchau, simplesmente é dizer: eu valorizo a sua presença, eu valorizo a sua pessoa minimamente e por isso eu te cumprimento com isso. Podia ser simplesmente um cumprimento mais, vamos dizer assim, social, onde existe um distanciamento e o toque é apenas pelas mãos. Não existe uma aproximação no corpo para que tenha beijo de rosto. Ou, no caso, um abraço para dar oi ou para dar tchau. Então você percebe que existe sim algo intrínseco no nosso cérebro que a sociedade vai sendo consumida e vai sendo construída em cima desses fatores. Tanto que, como eu falei para vocês, existe o fator sociocultural japonês, por exemplo, que para cumprimentar existe um distanciamento longo e apenas o abaixamento. Fazer o toque das mãos é algo muito mais complicado, muito mais íntimo, onde realmente esse toque é deixado para algo realmente mais íntimo entre as pessoas. Então você percebe que sim, existe um fator que engloba toda essa questão, e com isso você percebe que existe sim o fator sociocultural que relaciona todos esses pontos. A violação dessa zona íntima por pessoas fora do ciclo próximo pode gerar desconforto, invasão de privacidade ou mesmo desconfiança. Por outro lado, em alguns contextos apropriados, essa proximidade pode transmitir apoio emocional, empatia e vínculos profundos. Então é interessante porque muitas vezes, quando a gente fala de uma forma geral, onde a pessoa estava invadindo o meu espaço social,
Muitas vezes é isso. Você percebe que algumas pessoas têm a tendência a se aproximar de umas e afastar de outras, porque simplesmente a aproximação, o posicionamento do corpo perante a situação demonstra um conceito intrínseco do ser humano, que é estar próximo do que quer e se afastar do que não quer. Então, muitas vezes uma pessoa muito mais expansiva tem a tendência a se aproximar e uma outra tem a recuar, mantendo essa distância segura, porque isso mostra alguma coisa. Tanto que para muitas pessoas, simplesmente o ato de abraçar é tão violento quanto algo muito mais profundo. Não quero até nem dizer essa palavra, mas a galera, muitas vezes, que tem algumas patologias sociais, simplesmente um abraço ou uma aproximação muito rápida e intensa dessa aproximação é tão violente para essa pessoa quanto outros tipos de violência. Da mesma forma que muitas vezes você se sente desamparado e simplesmente uma pessoa sentada ao seu lado e ficar próxima do seu corpo, você se sente amparado devido às questões sociais e proxêmicas daquela aproximação. Mesmo que a pessoa não te toque, mesmo que a pessoa não te abrace, pelo fato de estar muito próxima, você sente que ela adentrou no seu espaço íntimo, então você vai compartilhar com ela uma alegria, uma tristeza. Então é interessante porque na hora que você for construir a sua cena narrativa, você pode colocar esses fatores de proxêmica, porque mesmo que a galera não entenda tecnicamente qual que é esse fator de distância, você percebe de uma forma mais intuitiva que ao você descrever essa aproximação, mostrando esse distanciamento muito curto, você gera uma proxêmica diferente e uma dinâmica de cena diferente. Distância pessoal, 45 centímetros a 1,20 m. É uma zona usada para interações sociais confortáveis, como conversa com amigos e colegas. Nessa distância, existe uma sensação de privacidade e conforto, sem a invasão do espaço íntimo. Então, quando a gente fala sobre a distância de 45 a 1,20 m, mais ou menos, nós já estamos numa distância um pouco mais confortável, por ser uma distância pessoal. Você não vai conversar com o seu parça a 2 metros de distância, porque precisa ter uma relação, não apenas o fato de você ter que gritar ou falar um pouco mais alto, mas você se sente confortável estar com uma pessoa. É interessante porque uma coisa que eu vejo bastante forte nos meus alunos, caso eu sou professor do ensino médio, é que você percebe que existe uma relação entre amizade entre os meninos e as meninas, não entre si, mas sim de uma forma geral, que dependendo do como a pessoa conversa, se é olhando no olho, se é distante, se é mais próxima, você consegue ter uma noção muito forte de qual é a relação, pelo menos que quem está manipulando a distância tem em relação ao outro. Quando chega uma pessoa para conversar muito próxima de uma vez e existe a manutenção desse espaço, você percebe que existe sim uma amizade entre essas duas pessoas. Mas quando a pessoa chega muito rápido, existe um leve afastamento para conseguir entrar nesse espaço social e com isso você consegue ter algo mais pessoal para a pessoa, você percebe que não são amigos íntimos, pode ser colegas, pode ser conhecidos, eles podem até realmente se gostarem ao ponto de manter uma amizade, mas não é best friend forever. E da mesma forma que você percebe que dependendo de qual é o posicionamento, quando está em linha reta ou num círculo, para ter uma conversa, você consegue entender qual é uma relação. Porque se você é muito amigo de uma pessoa, ou você se mantém frente a frente com ela, ou próximo para conseguir simplesmente ter uma relação mais íntima de distância. Obviamente, como eu falei para vocês, não é uma ciência exata, é mais uma ciência social que você consegue colocar alguns parâmetros e algo interessante dentro dessa percepção. Então é legal, porque você percebe que quando você está nessa distância, mais ou menos, nessa distância que chamamos de distância pessoal, ainda tem um fator íntimo. Mas esse íntimo não é tão íntimo. Por quê? Você ainda consegue tocar na pessoa. Estamos falando de 45 centímetros a 1 m, 1,20 m mais ou menos. Então existe uma distância de braço. Ainda é possível aproximar-se da pessoa, puxando para o seu espaço íntimo ou jogando ela para fora do seu espaço pessoal, chegando num próximo fator. Então,
Esse espaço mais que chamamos de pessoal de 45 a mais ou menos 1 metro, 1,20 m, é um fator confortável, porque a qualquer momento você pode puxar a pessoa para dentro do seu espaço mais íntimo ou expulsá-la do seu espaço pessoal. Então é interessante porque você percebe essas relações diretas simplesmente considerando esse fator de distância. E em contextos ocidentais, essa zona é bastante comum em situações casuais ou interações diárias, como reuniões entre colegas ou conversas entre amigos. Já no Japão, a distância pessoal tende a ser um pouco maior, refletindo a valorização do espaço pessoal. Já em alguns países da América Latina e Oriente Médio, essa distância pode ser um tanto menor. E como eu falei para vocês, existe muita relação que tem entre o fator social. Nós, brasileiros, consideramos esse fator pessoal de 45 a 1,20 m um ponto interessante, existe sim. Porém, em algumas culturas ocidentais, como eu falei, sei lá, Europa, pode se manter igual. Mas algo, por exemplo, que existe no Japão, pegando o exemplo mais clássico, o espaço pessoal deles é maior. Então você percebe que esses 45 centímetros ao 1,20 m, na verdade, para o japonês é um pouco mais de. É a partir de 1 metro para 1,5 m. Esse é o espaço pessoal deles. Onde, para conseguir puxar para o seu espaço íntimo, ele precisa fazer um esforço maior, porque ele não quer isso. Ele já se mantém distante porque com um pouco de esforço ele já expulsa desse espaço pessoal e vai para um passo mais longe. Então é interessante porque quando você for construir a sua cultura, você pode estipular qual que é a distância de cada um. E não precisa necessariamente deixar muito claro na sua narrativa, porque eu falei para vocês, esse episódio é um pouco de técnica com um pouco de iceberg cultural. Você pode colocar um descontentamento do personagem através da prosêmica simplesmente por causa disso. Isso vai gerar um pouco de meio que um gatilho na pessoa perguntando: existe algum problema entre elas? Existe algo suspeito nisso? Não, na verdade é simplesmente um fator cultural que você quis colocar e, obviamente, gerar um desconforto no leitor, fazendo com que o que será que está acontecendo? Gerando talvez um red herring, uma mentirinha, onde você quis jogar uma sementinha errada para o seu leitor ou uma sementinha correta, caso ele pegue essa desconfiança, e com isso você entenda as construções. Então isso é bem legal quando você for construir a sua cultura, porque você pode, ao mesmo tempo, no final desse episódio, a partir dessas distâncias, aumentar ou diminuir essa prosêmica para deixar muito mais claro a construção proximal das suas culturas. Ao respeitar essa zona, as pessoas conseguem estabelecer uma relação de confiança e proximidade sem ultrapassar limites. Ela permite que os interlocutores se sintam à vontade, mas ainda com uma margem de individualidade. Quando inválida, pode causar desconforto a menos que haja uma familiaridade mútua. Então, como eu falei para vocês, existem diversos fatores que vão relacionar. E como nós estamos dizendo, nosso espaço pessoal é algo mais distante, porém não tão distante como, por exemplo, a distância social, você percebe que existe a possibilidade dessa troca, dessa puxada ou dessa empurrada. E com isso, você cria uma parcialidade dentro dos fatores que existem em cada um dos pontos. E com isso, obviamente, existe a conexão e a construção do espaço entre duas ou mais pessoas. Distância social: 1,20 m a 3,60 m. Essa distância é típica de interações mais formais e profissionais, como entre chefes subordinados, colegas de trabalho e uma reunião ou atendimentos em lojas. Ela mantém uma distância confortável para uma comunicação respeitosa e educada. Então, quando a gente fala sobre essa distância social, estamos falando basicamente de 1,20 m a 3,60 m, ou seja, de um braço a dois. Então, essa questão mais formal que existe entre elas permite uma relação ainda próxima, porque apesar de 3,60 m ser algo relativamente longe, estamos falando sobre uma comunicação entre pessoas. É uma distância média que tem entre eu e os meus alunos. Obviamente, os alunos que se sentem mais confortáveis se mantêm dentro de um raio de 1 metro e pouco, mantendo uma distância mais pessoal, onde eles ficam em torno da mesa onde eu sento. Porém, aqueles que ficam muito do meu lado geram um desconforto porque estão invadindo o meu espaço pessoal e adentrando o meu espaço íntimo.
Então, com isso, eu não me sinto muito confortável, gerando um pouco de claustrofobia de uma forma geral. Por isso, eu falo para eles: gente, fique em torno da mesa, isso está me deixando um pouco sufocado. Ou então, nessas casas, eles até sentam ou acontece alguma coisa, mas eles me dão esse espaço. Então é interessante porque quando a gente fala sobre um espaço social, estamos falando de uma relação ainda de formalidade, porém ainda existe respeito. Porque não está tão distante, não é algo público ao ponto que você está falando por uma plateia. Ah, mas Rafa, o seu aluno que senta na última cadeira não é um espaço público? Sim, obviamente. Mas como eu falei para vocês, é algo mais de construção social. Mas o interessante quando a gente fala sobre a caracterização principal desse distância social é o fato de que dentro desse espaço ainda existe uma aproximação, ainda existe uma relação que existe direta, não algo íntimo, mas é uma relação existente. Então, quando você percebe que existe distância de um braço a dois, mais ou menos, ainda tem um fator, porque num passo eu consigo puxar a pessoa. É como se eu quisesse manter a pessoa saudavelmente numa distância onde exista interação, porém eu preciso fazer um pouco mais de esforço para mantê-la próxima. Como existe na questão cultural, existe fatores maiores, fatores menores, então para alguns essa distância pode mudar, obviamente. No caso aqui, você percebe que existe essa proxêmica de acordo com o seu fator pessoal. É só você ver, pegar algumas pessoas e ver o quão confortável você estaria conversando com elas, dependendo da distância que existe entre um e outro. Mas, de uma forma geral, quando a gente fala sobre uma construção da caracterização dessa proxêmica, um fator de distância social é de uma forma geral onde você vai criar ainda uma comunicação, uma intenção entre duas pessoas, porém ainda existe uma ideia de que eu aqui e você para lá. Em muitas culturas ocidentais, como nos Estados Unidos, essa é a zona padrão para encontros de negócio ou interações formais. Já em culturas onde a formalidade é um valor, como a Alemanha ou Suécia, essa distância se encaixa em contextos onde há uma hierarquia ou pouca familiaridade. Em culturas que valorizam a hospitalidade e a informalidade, essa distância pode parecer um pouco fria ou distante. Então, como eu falei para vocês, ainda existe uma relação que está entre as pessoas. Porém, com uma distância um pouco longe, quando seres, de uma forma geral, são mais calorosos, é muito distante. Não, fica um pouco mais próximo, pode vir até o balcão. Mas para outras, existe essa questão do respeito à sua personalidade, ao respeito pelo seu fator, o respeito pela sua intimidade. E com isso, eu normalmente me afasto. Então é interessante porque ao invadir isso ou não invadir pode gerar contextos sociais diferentes. Tem muitas pessoas que se sentem incomodadas por você falar longe delas. Nossa, o que está acontecendo? Tem uma white, você não gosta de mim? Pô, chega mais próximo. Em compensação, tem pessoas que falam assim, não, calma aí, por que você está se aproximando? Não, pode ficar aí. Então você percebe que a distância social é uma distância onde está diretamente ligado com a sociedade. Ela é a distância que vai percorrer a sociedade e assim você entende até que ponto existe uma importância pessoal para o contexto social direto. Quando a gente fala sobre o espaço íntimo, é a relação que tem duas pessoas com a vontade de uma troca mais intensa. Já o espaço pessoal é um espaço onde você se sente confortável com aquela pessoa, em qualquer momento expulsá-la para o espaço social ou puxá-la para o espaço íntimo. Já o espaço social tem uma direção mais focada em qual é o parâmetro social direto. Então, muitas vezes, quando você constrói a sua sociedade utilizando da proxêmica como uma forma de interação entre duas pessoas, essa é a primeira distância que você vai estabelecer. Então você coloca qual que é a distância máxima e mínima que você, dentro daquela sociedade, acha confortável, mantendo o respeito ainda pelo indivíduo e pela situação. E a partir disso você se aproxima um pouco mais quando você for considerar o espaço mais pessoal e depois o espaço mais íntimo, dependendo de qual a cultura também que você está considerando. Obviamente, isso pode modificar-se para personagem a personagem, como eu falei para vocês,
o Rafael tem uma prosêmica um tanto diferente da média dos brasileiros, com uma forma geral, mas de uma forma, quando você for construir a sociedade, a cultura, aí são fatores diferentes que você sim precisa considerar. E esses espaços reforçam barreiras sociais, pois comunica respeito e evita a intimidade excessiva. No entanto, também pode reforçar diferenças hierárquicas, especialmente em contextos profissionais. Em situações sociais, pode ser um sinal de falta de familiaridade, funcionando como um distanciamento educado. Então, quando a gente fala sobre a relação que existe entre dois seres humanos dentro de uma sociedade, o interessante é que você pode colocar fatores hierárquicos, você pode colocar fatores econômicos, você pode colocar o preconceito. Por quê? Se aquela sociedade considera que aquele ponto, sei lá, até 2 metros é a distância social máxima, e você colocou aquela pessoa mais distante, quer dizer que ela já está fugindo do seu fator de respeito, já está fugindo do seu fator de interesse. Então você pode colocar que, para a mesma situação, existe distâncias diferentes, onde o alvo do seu preconceito precisa estar para fora do seu espaço social e as pessoas que não estão no seu preconceito estão dentro desse espaço social. Então é legal porque quando você fala sobre fatores de diversos elementos, simplesmente a distância que você estabelece diz bastante coisa. Se você tem um preconceito com alguma pessoa, normalmente o máximo que aquela pessoa chega de você, sem se você manter-se incomodado, é dentro do espaço público. E esse espaço público já está mais longe do que o espaço social. Já está mais longe disso. Então, quando a pessoa adentra o seu espaço social, você já fica incomodado. Dentro do seu espaço pessoal, mais ainda. Dentro do seu espaço íntimo é quase que um abuso. Então você percebe que quando você for estipular a sua cultura, colocar essa distância máxima, você também está estabelecendo não apenas os fatores de como é o seu ponto de respeito, mas sim quais são os seus fatores limitantes dentro de um preconceito, de uma sociedade, dentro de uns fatores pessoais ou até mesmo intrigas diversas que você pode colocar na sua plot. Distância pública acima de 3,60 m. Essa distância é comum em contextos públicos, como apresentações, palestras, discursos e shows. Não há expectativas de interações pessoais diretas e o foco é a comunicação em massa. Então, quando a gente fala sobre uma distância pública, aqui não existe um interesse direto na pessoa. O seu interesse direto é na massa. Um professor que dá aula mantendo os alunos distante, no caso bem distante, a relação que ele tem é puramente profissional. Eu sou professor, vocês são os alunos, eu passo conhecimento, vocês absorvem o conhecimento e acabou. Quando o professor adentra a sala, permite que os alunos adentrem desse espaço público para o espaço social ou pessoal, dependendo do jeito que for, você permite uma troca muito maior. Então, quando a gente fala sobre essas relações que tem dentro do seu espaço social, o objetivo aqui, a caracterização aqui, é a relação que você tem com a massa, com o volume, com a ideia, com o princípio, com a relação que aquele grupo vai ter com você. Se você permite que ele adentre dos seus espaços, aí você já está permitindo outras coisas. E aquelas pessoas que estão invadindo essas barreiras, adentrando mais profundamente, vão se sentir diferenciados a partir daquilo. Então, cuidado, o como a pessoa pode se aproximar de você, tanto metafisicamente quanto literalmente, porque isso traz dentro do seu subconsciente, no caso subconsciente da pessoa que está invadindo esses espaços, essas intimidades. Então, quanto mais você permite que a pessoa se aproxime de você, tanto metafórica como literalmente, você gera essas intimidades, mesmo que você não tenha dando literalmente. Mas no subconsciente dela, sim, ela está atravessando você e se aproximando desta forma. Em culturas que valorizam muito a privacidade, essa é a zona mais importante para evitar desconforto em ambientes públicos. Em outros contextos, como grandes eventos e festas ao ar livre, em países como o Brasil, essa é a zona menos rígida. A distância pública também pode ser um recurso de segurança em locais de grande circulação ou em ambientes formais, como discursos políticos. Então, pessoal, esse ponto é o que te fala principalmente da relação que você tem com o público. Seja você o público ou você seja o alvo desse público.
Então a ideia é que você precisa entender a relação que tem entre você e aquela ideia e com o grupo que você quer abordar. Com isso você faz essa aproximação e com isso você entende até que ponto você pode. Quando você for construir os seus fatores de sociedade, são os dois pontos importantes, porque dentro do padrão público, você percebe que esse é a ideia que tem de mínimo em relação às massas. Se um rei se mantém a 7, 8, 10 metros, quando vai dizer alguma coisa e poucos podem adentrar a sua linha de segurança, estamos falando de um rei, ou o que importa dentro de uma sociedade, extremamente individualista. Que mesmo que ele queira falar com as massas, o importante é a proposta e não a massa necessariamente, ou seja, as pessoas não são importantes. Dentro de um espaço público, estamos falando principalmente de ideias, não de pessoas. Essa zona amplia o território do indivíduo, permitindo se conectar com grandes grupos de pessoas sem a expectativa de intimidade. A presença de uma pessoa em um espaço público pode simbolizar autoridade, liderança ou notoriedade. Em contrapartida, a falta de aproximação pode gerar a sensação de distanciamento social e uma barreira emocional com o público. Então, de uma forma geral, você percebe que, dependendo da intensidade, da frequência que o indivíduo permanece dentro desse espaço, você gera diversas relações que pode ir construindo uma persona diferenciada. Por isso que quando você for construir dentro das ideias e a construção da cena como um todo, o posicionamento que você vai colocar dos seus personagens, dos seus antagonistas, dos seus protagonistas e dos coadjuvantes de uma forma geral, é como você quer que o personagem entenda uma relação com a outra. E dependendo de como você for construir a persona do seu personagem, as características do seu personagem, os fatores emocionais do seu personagem, a relação prosêmica que ele tem com outros indivíduos é o mais importante. E obviamente você pode em qualquer momento aumentar ou diminuir esses valores. De uma forma geral, não importa tanto as distâncias em si, mas sim as caracterizações dessas distâncias. Então, se por acaso você quiser construir um espaço íntimo de 4 metros, ou seja, qualquer pessoa que adentre esse espaço já você considera como um amigo, já está falando ideias, está batendo papo, e essa é uma sociedade extremamente aberta, extremamente para frente, extremamente libertina, perfeito. Da mesma forma que você pode falar que o espaço íntimo da pessoa é apenas 4 centímetros. Ou seja, para a pessoa ter alguma intimidade com você, ela precisa literalmente te tocar com o corpo. Um abraço, um aperto no corpo. Por quê? Mais do que isso, vocês são apenas amigos. Então é interessante porque você pode tanto extrematizar qualquer um desses fatores. Você pode colocar um espaço íntimo maior, você pode diminuir o seu espaço pessoal. Então, do íntimo para o pessoal e logo já está no social, no público de uma maneira muito rápida. Ou seja, aquela pessoa ela se apega facilmente, ela adentra o seu espaço pessoal, já entra no seu espaço íntimo porque é pouco, mas se ela distancia um pouquinho, você já desconsidera todo o amor, todo o carinho e já leva a pessoa para aquele espaço. Ou seja, você a todo momento ou está muito longe ou está muito perto. Então, essa relação proxêmica e a distância e o formato da sua cena como um todo é ela que vai construir as relações que você tem. E por isso é interessante você entender um pouquinho mais sobre proxêmica para a construção das suas cenas, do seu universo e, obviamente, da sua história. Então, pessoal, se vocês gostaram, chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, porque essas dicas intensas e essas conexões com as narrativas só aqui no Craftando Mundos. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!